Olá, igreja, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem. Primeira quarta da bênção do ano, para a honra e glória do nosso Deus. E eu quero te convidar para orar comigo, para meditarmos na palavra, tá? E o Senhor tem uma palavra para minha vida e para a sua vida hoje. Amém? Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Deus fiel, Deus todo-poderoso, Deus justo, louvado e exaltado é e será para todo sempre. Glórias a Ti, Senhor, por essa quarta da bênção, por cada pessoa que está comigo aqui agora, por cada irmão, por cada irmã. Eu peço, Pai, eu clamo pela Sua presença na minha vida, na vida de todos que estão aqui agora. Envie Seus anjos, Senhor, para nos proteger, para nos livrar, Pai, das armadilhas do maligno, nos livrar de toda retaliação, Pai. Iniciando o ano agora, primeira quarta da bênção, eu quero consagrar o nosso ano de 2026 a Ti, cada mês, consagrar o nosso trabalho, consagrar o nosso ministério, a Tua igreja, Pai, tudo que leva o nosso nome, Senhor. Que caia por terra toda palavra de maldição, que caia por terra, Pai, todo aquele que está à espreita na nossa vida, Senhor, que seja anulado, Pai, toda oração contrária em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, graças a Deus, igreja. Todo ano, né, o Senhor, Ele me dá uma palavra para aquele determinado ano. E a palavra deste ano para a igreja do Senhor é perseverança. O povo de Deus precisa perseverar, igreja. A igreja do Senhor precisa perseverar. Diante das dificuldades, quero ler aqui, tá? Tiago 1, do 2 ao 8. Vamos lá. Meus irmãos, sintam-se felizes quando passarem por todo tipo de aflições, pois vocês sabem que quando a sua fé vence essas provações, ela produz perseverança. Que essa perseverança seja perfeita a fim de que vocês sejam maduros e corretos, não falhando em nada. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Porém, peçam com fé e não duvidem de modo algum, pois quem duvida é como ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor, pois não tem firmeza e nunca sabe o que fazer. Igreja, o Senhor já está aqui dizendo para nós, nesse ano de 2026, nós precisamos perseverar, igreja. Assim como várias pessoas da Bíblia perseveraram em momentos de dificuldade, de aflição, na fé, perseveraram para chegar na promessa do Senhor, no propósito. Amém? Perseverança não é desistir. A Bíblia não promete uma vida de sucessos instantâneos, rápidos na igreja. Muitas vezes o caminho para alcançar a vitória é longo e difícil, mas Jesus nos ajuda a continuar fielmente. E temos essa promessa: quem perseverar receberá a recompensa que Deus tem preparado. E aí eu quero falar de algumas pessoas, né? Citar algumas pessoas da Bíblia que perseveraram, que são exemplos de perseverança. E a gente vai iniciar com Josué, igreja. Josué, que já nasceu como escravo no Egito, junto com outros israelitas, ele não somente viu a libertação do seu povo, né, debaixo ali da liderança de Moisés, quando ele tinha 40 anos, mas depois disso, Josué ainda teve que esperar outros 40 anos
até entrar na terra prometida. Josué entrou na terra prometida. Mas o que aconteceu? Ele precisou perseverar contra aqueles que o julgaram, contra aqueles que apontaram, contra aqueles que não queriam a sua liderança, né, depois de Moisés. Mas ele perseverou com fé, esperança e confiança em Deus, igreja. Outro exemplo de perseverança é Ana, que era estéril e orou muito, passou por momentos angustiantes, tristes, de humilhação por outras pessoas, porque ela não tinha filho, mas ela não desanimou, ela confiou no Senhor, ela confiou na oração que ela estava fazendo com fé, e o Senhor deu vitória para ela. Assim também como Jó, né, que passou por aflições, mas ele perseverou, não deixou ser influenciado por outras pessoas, até mesmo pela esposa que falou: abandone esse seu Deus. Ele não fez isso. Perdeu bens materiais, ficou doente, perdeu familiares, mas perseverou e o Senhor deu tudo em dobro para ele, igreja, tá? Jeremias, um dos profetas que sofreu muito na sua jornada por pregar a palavra do Senhor, por levar a mensagem do Senhor, né? Foi desprezado, foi espancado, preso, ficou com depressão, quis morrer, mas ele perseverou. Tem essas oscilações, igreja, que às vezes acontece no desespero, mas que a gente não venha murmurar, que a gente não venha nos entregar, porque o inimigo, igreja, ele não cansa de esperar a nossa queda, ele não cansa de investir na nossa queda. Então a gente tem que estar vigilantes e perseverantes. Amém? Aqui, ó. Cadê? Neemias, né, que aceitou o desafio de Deus em reconstruir os muros de Jerusalém, né? A cidade tinha sido destruída por Nabucodonosor, né? E ali ele precisou de coragem para reconstruir os muros. Teve ali quero ler aqui rapidinho. Aqui, Deus colocou o propósito no coração dele. Aqui. Ele teve, inclusive, igreja, porque ele não reconstruiu sozinho o muro. Ele tinha pessoas ali com ele, certo? Ele teve que resolver conflitos entre as próprias pessoas que estavam ali juntos. Então, assim, são pessoas. Não procure uma igreja perfeita. Não procure igreja perfeita. Nós temos que procurar e tá interessado num Deus que é perfeito. Não adianta a gente chegar na igreja e achar que o pastor é perfeito, que a pastora é perfeito, que o levita, Não, igreja, nós somos falhos. Mas a gente tá ali na igreja porque Deus é perfeito. Todo mundo ali é falho e precisa da graça de Deus. Entende? Lógico, existe a hierarquia, responsabilidades diferentes, né? Mas perfeito não somos. Então não fique pulando de igreja em igreja atrás de liderança perfeita, de pessoas perfeitas. Mas existe um Deus que é perfeito e é nele que a gente tem que confiar, colocar a nossa esperança, certo? Lógico que a gente tem que analisar, né, a vida das pessoas que estão ali da liderança, né? Porque quem é que quer ficar debaixo de uma liderança que não tem compromisso com Deus entende? Mas somos falhos, tá, igreja? Glória a Deus. E conflitos existem, igreja, e nós precisamos mediar conflitos. Conflitos na família, conflitos na igreja, na escola, no trabalho. É aí que nós temos que ter os frutos do Espírito. Pedir sabedoria a Deus. Amém?
Então aqui Neemias precisou resolver conflitos e injustiça entre os judeus que estavam restaurando os muros. Ele até foi aconselhado a fugir para se salvar, mas nem diante de toda a pressão ele desistiu do propósito dele e do que Deus colocou no coração dele. Então não desista do que Deus colocou no seu coração. Peça confirmação para ele, porque às vezes, né, Satanás vem com bandejas tentando nos distrair. Mas se existe paz para fazer algo, aí sim Deus está ali. Se não existe paz, Deus não está ali. Amém? E aí vem Paulo, que teve muito sucesso, né, enquanto missionário, mas também passou por muito sofrimento. Aonde ele viajava, onde ele iria pregar, tinha inimigos, pessoas que não aceitavam, né? Então assim, ele foi atacado, foi preso, foi acusado de falso, tentativas de assassinato, mas ele venceu em Cristo Jesus. Não é com a força do nosso braço, igreja, não é, mas é em Cristo Jesus. Amém? Eu, quando fui abrir o consultório, foi porque eu sabia que Deus estava comigo. Acima de tudo, o meu compromisso é com Deus, igreja. Então priorize o seu tempo com o Senhor, coloque Deus no centro, não negligencie, né, com a correria do dia a dia. Participe dos cultos, né? Louve a Deus em casa, não seja 100% dependente dos pastores, mas tenha uma vida de intimidade com Deus, né? Lógico que tá precisando, peça ajuda à sua liderança, mas também tenha o seu contato direto com o Senhor, igreja, tá? Então aqui Paulo, né, teve sucesso na sua caminhada, sofrimento teve, mas venceu em Cristo Jesus. E Jesus, que é o exemplo de perseverança, Jesus é o nosso maior exemplo. A Bíblia diz que ele foi tentado de todas as maneiras, passou por muitos sofrimentos aqui na terra, foi rejeitado, sabe? Mas ele cumpriu o seu propósito com Deus, ele não desistiu no meio do caminho, ele não desanimou, ele chorou, mas não desistiu. E que a gente, igreja, nesse ano de 2026, possamos ter o nosso compromisso com Deus, o nosso compromisso com as leis do Senhor, o nosso compromisso com a igreja, com a família, com o trabalho, sim, mas igreja, não com a força dos seus braços somente, mas debaixo da bênção e da direção de Deus e com perseverança. Então pense, se o Senhor nos deu essa palavra, é porque vamos passar por oscilações, por momentos difíceis, mas com Cristo vamos perseverar. Amém? Não desista, não desanima. Vamos seguir em frente. Amém? Essa é a palavra de hoje que o Senhor tem para minha vida, para sua vida. Que Deus te abençoe, tá? Quarta-feira que vem, se o Senhor permitir, eu estarei de volta com mais uma quarta da bênção. Deus te abençoe.